No meu último vídeo eu falo muito sobre assimetria de informação, um conceito que eu não falei como medir. A assimetria de informação, ela muitas vezes não pode ser medida diretamente. A gente tem algumas proxies para tentar medir ela, que eu não pretendo falar aqui, mas a gente pode medir de maneira indireta, testando suas consequências. Uma das consequências óbvias da assimetria de informação é que ela aumenta o risco. Então eu falei, por exemplo, no vídeo anterior sobre risco moral, eu falei sobre risco de seleção adversa. A assimetria de informação, ela tem esse efeito, ela costuma aumentar o risco das empresas, pelo menos do ponto de vista do investidor. Com o aumento desse risco, o investidor vai tender a precificar com valores menores empresas que têm maiores assimetria de informação. Logo, a consequência disso, sob o ponto de vista da empresa, é que ela vai ter mais custo quando ela precisar levantar capital por meio de investidores. Então, uma das formas indiretas de se medir os efeitos da assimetria de informação é através do custo do capital. E a gente pode fazer isso no caso do conservadorismo. Isso porque, como eu disse no meu vídeo anterior, uma das funções do conservadorismo é lidar com o problema de assimetria de informação. Então, o que é que a gente vai ver? Empresas que são mais conservadoras, ela tem menos custo de capital próprio. Isso porque elas vão estar lidando com o problema de assimetria de informação melhor do que as empresas menos conservadoras. Elas vão estar colocando nas informações contábeis menos risco do que as empresas menos conservadoras colocam. Isso para os investidores que irão comprar as ações, né? Algo semelhante acontece também com o custo do capital de terceiros e o conservadorismo. No caso do capital de terceiro é um pouco diferente. Isso porque não é só uma questão de assimetria de informação. O que vai acontecer com os bancos é que para os bancos eles vão ter o risco de crédito. E o problema associado ao risco de crédito, ele precisa ser lidado, sob o ponto de vista dos bancos, de maneira tempestiva. Então, antes da empresa chegar numa situação de insolvência extremamente crítica, o banco precisa agir. Como que ele faz isso? Ele pode fazer isso utilizando cláusulas dos contratos, né? E vinculando essas cláusulas a um outro tipo de cláusula, que são as cláusulas associadas às informações contábeis. Cláusulas de garantia associadas às informações contábeis. Então, o banco pode tomar determinadas ações para proteger o capital emprestado às empresas e ter ele de volta, e ele pode amarrar essas ações ao desempenho da empresa que está vinculado às informações contábeis. Então, por exemplo, à lucratividade da empresa, ao nível de prejuízo da empresa e assim por diante. O que acontece com uma empresa que é conservadora? A empresa que é conservadora, ela tende a subestimar os resultados, ou seja, mensurar os resultados contábeis de maneira menor do que seria o ideal, o perfeito, o neutro, melhor dizendo. Então, quando a empresa subestima o resultado, como uma forma, para alguns acadêmicos, de prudência, ele na prática vai estar violando as cláusulas associadas às informações contábeis mais rápido. Logo, para o banco isso é interessante. Se as cláusulas são violadas mais rápido, o banco pode agir mais rápido. Então, o conservadorismo está muito ligado à tempestividade das cláusulas de garantias associadas às informações contábeis que estão presentes nos contratos de dívida. Então, nesse caso, o conservadorismo também diminui o custo do crédito, o custo do capital de terceiro. Porque se os bancos entendem que as empresas mais conservadoras vão violar as cláusulas mais rápido, então o banco entende que essas empresas são menos arriscadas. Então o que é que eu estou dizendo no fim das contas? Que o conservadorismo diminui o custo do capital próprio relacionado às consequências da assimetria de informação e que diminui também o custo do capital de terceiro relacionados às cláusulas de garantias associadas às informações contábeis, que em inglês o pessoal chama de covenants. Essa consequência do conservadorismo de diminuir o custo do capital de terceiro e de diminuir o custo do capital próprio, ela vai ter consequências no outro assunto que eu venho tratando aqui, e é agora que eles se conectam, que são os ajustes na estrutura de capital das empresas. Então eu falo lá nos meus outros vídeos sobre nível ótimo de endividamento, sobre como as empresas perseguem esse nível ótimo de endividamento, sobre como esse nível ótimo muda, né? E as empresas precisam estar perseguindo esse nível ótimo. Se o conservadorismo diminui os custos de acessar esses mercados, logo ele facilita o ajuste da estrutura de capital. Tá certo? Agora vamos tentar entender como que funcionam os ajustes na estrutura de capital e como que o conservadorismo pode influenciar nisso.
Primeiro, vamos entender como que funcionam os índices associados à estrutura de capital. Basicamente, é uma forma de tentar ver como que o capital de terceiro, como que a dívida se relaciona com outras partes do patrimônio. Então, você tem um dos indicadores, como esse aí do endividamento, que eu tenho o capital de terceiro sobre o passivo total. Esse indicador, esse índice, pode ser visto em dois sentidos no caso da literatura de estrutura de capital que a gente vem trabalhando. Um é o nível observado de endividamento, que é o nível de endividamento que a empresa possui num dado momento. O outro seria o nível ótimo de endividamento, que é aquele que eu comentei nos vídeos anteriores, como que ele surge e como que ele muda. Portanto, a gente tem que, se a empresa precisa otimizar a sua estrutura de capital, se a empresa tem interesse em otimizar a sua estrutura de capital para usufruir dos benefícios disso, ela vai ter que ajustar o seu nível observado para que se aproxime ao máximo do nível ótimo. Se o nível de endividamento observado é maior do que o nível ótimo, a empresa vai precisar fazer um ajuste para baixo, diminuindo o seu endividamento. Por outro lado, se o nível observado é menor do que o nível ótimo, a empresa vai precisar ajustar sua estrutura de capital para cima, aumentando, portanto, seu nível de endividamento. Então, vamos analisar aqui uma situação hipotética onde a estrutura de capital observada está abaixo do nível ótimo. Logo, eu teria uma situação em que eu preciso aumentar o meu nível de endividamento. Para aumentar o meu nível de endividamento por meio de decisões de financiamento, a gente tem que considerar que o endividamento é uma fração, portanto tem um numerador e um denominador, e que a gente pode aumentar ele pelos dois elementos dessa fração. Então, pensando aqui em como aumentar o nível de endividamento por meio do denominador, eu teria que diminuir o meu passivo total sem diminuir o capital de terceiro, ou seja, por exemplo, distribuindo dividendos. A partir do momento que a empresa decide distribuir lucro pagando dividendos, ela vai ter uma redução do seu nível de endividamento, porque agora o capital de terceiros representa uma parcela maior do passivo total do que antes representava. Contudo, nesse caso, o problema que a empresa vai ter que enfrentar está relacionado às restrições de caixa. Isso porque, se ela quer ajustar o seu endividamento dessa maneira, ela vai precisar de caixa para pagar os dividendos. Logo, empresas que têm restrições de caixa não vão poder se utilizar dessa estratégia. Eu vou deixar linkado um artigo que trata sobre esse assunto, que não está no escopo da minha dissertação. A outra forma seria aumentar o capital de terceiro, ou seja, fazer mais empréstimo, fazer mais dívida. Fazendo isso, eu estaria aumentando o nível de endividamento. O problema disso é que fazer mais dívida, fazer mais empréstimos, implica em enfrentar os custos relacionados a isso. E, como eu tinha dito anteriormente, é aí que o conservadorismo pode ter sua influência. Isso porque as empresas que são conservadoras, elas têm uma facilidade maior de acessar o mercado de dívidas. Elas têm uma facilidade maior de adquirir empréstimos a um custo menor. Logo, empresas conservadoras teriam a facilidade de aumentar o nível de endividamento por meio dessa estratégia, ou seja, fazendo mais empréstimo. Imagine agora uma situação onde as empresas precisam ajustar sua estrutura de capital para baixo, ou seja, elas estão acima do nível ótimo de endividamento. Logo, para ajustar o endividamento para baixo, as empresas poderão se utilizar de duas estratégias, assim como mencionei anteriormente. Uma, nesse caso, seria pagando as dívidas, ou seja, diminuindo o capital de terceiros. Assim como no caso anterior, para fazer isso, as empresas vão precisar de caixa. Logo, empresas com restrição de caixa não vão poder se utilizar dessa estratégia. A outra forma seria aumentar o passivo total sem aumentar o capital de terceiro, como, por exemplo, emitindo ações. Nesse caso, as empresas poderiam diminuir o endividamento sem influenciar diretamente na dívida. Contudo, elas enfrentariam os custos associados à emissão de ações. E é aí que o conservadorismo pode ter também sua influência. Isso porque, como eu mencionei anteriormente, o conservadorismo diminui o custo do capital próprio, principalmente por lidar melhor com os problemas de assimetria de informação. Mas você pode estar se perguntando, mas e o lucro do período? Ele não influencia nessa estrutura de capital e ele não é exatamente uma decisão de financiamento. Ele é basicamente o resultado do desempenho da empresa num dado período.
Sim, isso é verdade. Por isso que quando a gente tenta trabalhar com a ideia de ajustar a estrutura de capital por meio de decisões de financiamento, a gente precisa tirar o efeito do lucro no passivo total, o lucro do período, no caso. Então, resumindo, o que acontece é que o conservadorismo pode contribuir em ambas as situações, seja quando a empresa está acima do nível ótimo, seja quando a empresa está abaixo do nível ótimo. No próximo vídeo eu vou tentar trazer uma parte que pode ser um pouco mais complicada, que são os modelos para testar essas relações, que são os modelos para medir o conservadorismo, para medir o nível ótimo e para medir os ajustes na estrutura de capital. Depois disso, eu vou trazer aqui os resultados da minha dissertação, que foi um pouco diferente de tudo isso que eu venho explicando, e eu vou explicar por que existe essa diferença no contexto brasileiro. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.